Muito bem, vamos lá. Bom, meu nome completo é Luiz Roberto Demúcio. O sobrenome é Múcio só, tá? Não tem o tal do Paranhos, que algum gatuno colocou lá no Wikipedia. Dizem que foi o Milton Neves. Vai saber. Eu nasci em maio de 1961, nasci em São Paulo, capital, mas foi um acaso. Meu pai trabalhava na capital nessa época e tinha, claro, ido morar com minha mãe para lá e eu fui o primogênito e nasci em São Paulo. Mas ainda molequinho, com 3 anos, a gente voltou para o interior, então eu me sinto são joanense. Eu fui criado em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Passei toda a minha infância e adolescência lá. E lá comecei na Rádio Piratininga de São João. Na verdade, eu comecei no jornal. Assim, recapitulando rapidamente, no segundo grau a gente tinha, existe até hoje, claro, o centro acadêmico da escola. E aí eu gostava de falar e tal, resolvi ser candidato a presidente do centro acadêmico. E acabei sendo eleito presidente do centro acadêmico. O centro acadêmico do Instituto de Educação que eu estudava editava um jornalzinho a cada 2 meses. E tinha lá, na primeira página, era a palavra do presidente. E o primeiro que a gente fez, faltavam 15 dias para os Jogos Abertos do interior de São Paulo, que é uma competição olímpica muito forte, é forte até hoje, imagina naquele tempo. Maior competição poliesportiva do Brasil. E aí eu resolvi fazer uma crônica sobre os times da escola que iriam representar a cidade nos Jogos Abertos do interior. A gente ia com o vôlei feminino e com o basquete masculino. E aí um sujeito achou legal e me convidou para escrever num jornal da cidade sobre esporte amador. E aí eu fui escrever sobre esporte amador nesse jornal chamado Opção. Depois esse jornal foi vendido para o escritor Walter Negrão, que escreve novelas, e ele depois acabou fechando, mas aí no jornal Opção eu fui fazer matéria sobre futebol dentro de leite, que vivia o auge naquela altura, isso em 1997. 1987. Não, 1977. É isso mesmo que os senhores estão ouvindo, 40 anos atrás. E aí a gente vivia o auge do futebol dentro de leite. Naquela altura a TV Record transmitia os jogos e o Eli Coimbra era o repórter. Se notabilizou por conta do futebol dentro de leite. E aí eu escrevia era um jornal que saía 2 vezes por semana, então era uma espécie de uma crônica, né? Não era aquele texto do diário, era como se fosse um texto de revista. E aí um senhor que tinha um programa na rádio da cidade, na Rádio Piratininga de São João da Boa Vista, fazia um programa ao sábado chamado O Esporte Amador é Notícia. Aí me convidou para ir lá ler a coluna, porque ele morria de medo de eu falar bobagem e tal. E aí eu li a coluna que ia ser publicada no domingo, no sábado, mas aí eu falei para ele, tá sem graça, vamos aprimorar, vamos botar umas entrevistas e tal. Aí comecei a botar umas entrevistas com os técnicos, jogadores do dente de leite, escolhi o craque da rodada, aquelas artimanhas que existem até hoje, né? E foi assim que começou. E aí comecei a fazer rádio nessa época, no primeiro semestre de 1977. E comecei a narrar para valer mesmo em junho de 1977, quando o então narrador da Rádio Piratininga, que hoje em dia vive lá de volta, faz umas pontas lá na rádio de programa, tal, está se divertindo, porque ele trabalhava num grande banco, foi ser diretor longe dali, e aí não tinha narrador, aí me botaram para narrar. Aí comecei a narrar, foi assim, de uma hora para outra, me empurraram lá, narra agora, é contigo. Aí, em junho de 1977, comecei a narrar, e daí vem toda essa história aí de 40 anos. Então, os maiores, no rádio, na comunicação, era o Hélio Ribeiro, o Poder da Mensagem, já nos deixou. Aliás, você que se liga, ele que criou. E depois foi legal, porque tem um monte de gente que seguiu, né, fazendo adaptações aqui e ali. Ele que, na verdade, ele queria que eu dissesse assim, você que se liga na Globo para ver melhor o jogo. Eu falei, não é muito longo, Hélio, muito longo, tem que ser um negócio mais curto. Num tempo que não se usava bordão na TV Globo, né? Aí eu fazia um comentário, cheguei a fazer um comentário quando ele voltou para o Brasil, fazendo aqui um parênteses, o Hélio Ribeiro, ele foi um dos maiores de todos os tempos, foi embora para os Estados Unidos e virou locutor de trailer de filme. O inglês dele era tão perfeito, e aquela voz com aquele grave poderoso, e aí ele voltou para o Brasil e foi para a Rádio Globo e ressuscitou o Poder da Mensagem. E eu tinha Esportes 1, 2, 3, que eram 3 temas, eu entrava para falar, entendeu? E aí ele ficou, não, você tem que ter um bordão, vamos um bordão. E aí no ano seguinte eu fui pra televisão. Aí ele inventou Você que se liga na Globo, ficou até hoje. Aí é uma homenagem a ele.
E aí na locução esportiva era o Pedro Luiz, esse sempre foi minha referência pela precisão, pelo respeito ao idioma, pela interpretação dos fatos. E o Pedro foi um gigante, e aí o Pedro parou, eu já era muito pequenininho, ele parou, e aí na sequência a gente teve alguns fenômenos que surgiram, como o Osmar Santos, que é uma mescla, né, na verdade, de uma transição do jeito de comunicar o jogo entre aqueles locutores daquela época.